participação, diálogo e escuta das famílias e o respeito pelas diferentes formas de sua organização, estabelecimento de relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática, reconhecimento das especificidades etárias e acessibilidade para todas as crianças, a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais de todos os povos, reconhecimento, valorização, respeito e interação com as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e combate ao racismo e à discriminação. Enfim, lendo as diretrizes, não tem como não lembrar de Anísio Teixeira, no seu discurso à Assembleia Constituinte do Estado da Bahia, em 1947, na condição de secretário de Educação. Entre aspas, confesso que não venho até aqui falar-vos sobre o problema da educação sem certo constrangimento. Quem percorrer a legislação do país a respeito da educação, tudo aí encontrará. Sobre assunto algum se falou tanto no Brasil e em nenhum tão pouco se realizou. Não há, assim, como fugir à impressão penosa de nos estarmos a repetir. Há 100 anos, os educadores se repetem entre nós. Esvaem-se em palavras, esvaímos-nos em palavras e nada fazemos. Atacou-nos por isto mesmo um estranho pudor pela palavra. Pouco falamos os educadores de hoje. Estamos possuídos de um desespero mudo pela ação. Essas palavras de Anísio foram em 1947, há 76 anos. Para concluir, penso que o tema dessa mesa, com essas pessoas que a compõem, pode iluminar as reflexões, os debates e as propostas de políticas públicas efetivas e concretas para a educação integral. Nós vamos continuar falando, porque ainda é preciso falar, mesmo cansados e desesperados pela ação. Passo a palavra para... Bem, bom dia. É um prazer estar aqui nesse auditório com os colegas da mesa e os amigos e presentes no seminário de educação integral. É um tema muito importante hoje no nosso país, né? Como a gente sabe, desde o Anísio, essa ideia vem vindo. Às vezes ela consegue se consolidar em alguns programas, em algumas práticas, mas, de alguma forma, ela sempre acaba não se constituindo plenamente por questões políticas muito maiores, né, que querem impedir, né, de que esse país se modifique, né? Para alguns, o país como está parece que vai bem, né? E a gente sabe que tem muita dor nesse país também, né? Que tem muitas feridas que precisam ser curadas, né? E curadas pelos próprios sujeitos, né? Assim, curadas no sentido de que somos nós que vamos ter, a partir das nossas reivindicações, a partir das nossas práticas, a partir das nossas lutas, que procurar amenizar essa dor. Bem, como é que eu vou... vou começar falando um pouco da educação infantil, porque eu creio que nem todo mundo daqui seja da educação infantil. Então, a educação no nosso país, ela nasce no final do século XIX, né? E ela já, quando começa a aparecer, ela vai surgir basicamente de duas formas, né? Com duas formas que têm a ver com o tempo. Por um lado, nós vamos ter, para as mulheres que começavam a ir para o mercado de trabalho, para as fábricas, né? Mulheres que começavam a trabalhar no espaço extra domiciliar, um tipo de demanda e um tipo de oferta que era uma creche, né, e se chamava de creche, toda a educação, né, inicial das crianças, geralmente num turno longo, né, que a gente chamava turno integral, né? Mas a concepção de integralidade não era dada, porque efetivamente o que se procurava lá era socializar as crianças por um certo disciplinamento e, ao mesmo tempo, atender necessidades sociais, como alimentação, higiene, né? Todo um momento de higienismo no nosso país. Então, isso era muito forte.
e era uma política delineada, então, para um grupo social. Por outro lado, né, também assim na virada do 19 para o 20, vão surgir as primeiras classes de jardim de infância. Né? Um jardim da infância, que é uma, vou botar entre aspas, uma tecnologia social importada, né, da Europa, que chega no Brasil, principalmente pela mão dos imigrantes e das grandes organizações religiosas, né, de diferentes grupos, americanos, alemães, trazem muito essa coisa do kindergarten, né, e é um outro tipo de proposta educacional. Então, ela vai ser de meio período, né, ela vai ter uma ênfase na socialização das crianças com outras crianças, né, e na questão de uma certa preparação para a educação fundamental, né? E também tinha um certo apoio na brincadeira. Então, assim, são duas instituições diferentes, de tempo diferentes, para grupos sociais diferentes. Essa história ela vem até a Constituição, né? Até 1988, quando a gente unifica essas duas experiências, né? Do ponto de vista legal. São experiências que, apesar de terem sido efetivamente unificadas, legalmente unificadas, até hoje ainda não se chegou a ultrapassá-las, né? De certo modo, nós mantemos essas práticas com todas as instituições que não são públicas, né, de educação, que não são estatais, né, que proliferam muito no campo da educação infantil no nosso país. Então, essa é a primeira questão que a gente pode abordar, essa questão do tempo integral e da educação integral. Então, como a gente pode ver, nenhuma desses dois modelos tinha um compromisso com uma educação integral da criança. Tinham projetos diferentes para cada uma desses modelos educacionais, eram projetos diferentes e que um modelo via mais uma parte da criança e o outro via mais outra, apesar de um deles ter tempo integral. Então, essa é uma diferença bem importante, né, que a gente precisa fazer. Então, o tempo é que foi a condição inicial da educação infantil ser integral. Mas, como disse a Maria Tereza, a questão do trabalho com crianças tão pequenas também, né, é um peso nisso. Por quê? Porque exigia olhares diferentes para as crianças, né? Especialmente nas creches assistenciais, que eram muitas vezes gerenciadas por enfermeiras, depois por psicólogas, assistentes sociais, que tinham muito mais essa ênfase do que uma ênfase educacional. Bem, então, lá na Constituição, a gente conseguiu consolidar como primeira etapa da educação básica, né, a educação infantil, e, de alguma forma, essas palavras assim, escolarizar e assistencial, se transformaram em outros conceitos, que são conceitos muito caros para todos nós, que é o conceito de cuidar e o conceito de educar. Então, a educação infantil, e ela se chama educação e não ensino, é educação infantil, porque ela reúne essa duplicidade de ação. Ela precisa educar, e não apenas ensinar as crianças, e precisa cuidar, né? E cuidar, eu diria que para ser uma educação integral, esse cuidado precisa ser ampliado, não só para as crianças, mas um cuidado com as pessoas que cuidam, porque o trabalho com as crianças, principalmente o trabalho de 8 horas, 12 horas, é um trabalho que demanda muito a relação do sujeito. Não é só a professora, ela não é só a professora, ou ele não é só o professor. É alguém que está ali, né, acolhendo essa criança, estando em relação permanente com ela. Portanto, assim, é um trabalho que precisa também que esse cuidador seja cuidado, né? Então, aqui a gente fez essa mudança, mas a gente tem alguns desafios que foram colocados, né, a essa perspectiva que estava nascendo, né? Então, anos 90, anos 2000, a gente tentando constituir essa educação infantil integral,
né, dentro da escola, muito em relação com os discursos de outras áreas, por exemplo, a psicologia, a saúde, mas depois, posteriormente, né, no final dos anos 2010, 2013, por aí, a gente vai ver todo um acercamento de outras áreas do conhecimento da educação infantil, né, que são os estudos da infância, que vão nos falar sobre a antropologia, né, das crianças, sobre a sociologia da infância, a filosofia da infância, uma série de referenciais teóricos que vão ajudar a aprofundar essa ideia de uma formação integral, né? Poder ver a criança, não uma criança abstrata, como até então a gente via, mas uma criança enraizada, uma criança que vive num território, que tem uma vida, né? Então, essa é assim, uma grande mudança que a gente consegue estabelecer na educação infantil, e lá na Constituição se define que o Estado tem o dever de oferecer vaga para todas as crianças. Tá? O que acontece com isso? Recentemente, esse dever do Estado passou a ser obrigatoriedade das crianças de 4 e 5 anos frequentarem as instituições de educação infantil. Quando se fez essa decisão, aconteceu uma situação que tem sido muito difícil para todos nós da educação infantil, que foi de que muitos municípios que atendiam em turno integral as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, né, as crianças até os 6 anos, que todos esses municípios começassem a diminuir o tempo de atendimento para oferecer mais vagas. Né? Então, assim, foi uma situação que a gente fez uma grande luta contrária a essa obrigatoriedade, até porque em estudos internacionais se observa que em pouquíssimos países, na América Central e na América do Sul, que se tem essa ideia de obrigar a criança a ir na escola, na educação infantil. Nos outros países sempre é uma oportunidade para as crianças, mas não uma obrigatoriedade. Né? E essa obrigatoriedade, então, tirou o turno integral, né, esse tempo longo de muitas crianças de 4 e 5, o que nos traz um problema imenso, que é onde estão essas crianças nesse período alternativo ao da escola. Né? Então, esse é um dos nossos entraves atuais. Outro é a questão da duração do tempo da criança na escola. Né? Quer dizer, a quem serve a educação infantil? E essa é uma questão que é muito forte na educação infantil, mas que também é na educação integral das crianças maiores e dos jovens. Porque quando a gente fala do direito do sujeito criança, a gente pensa que a permanência dela no espaço educacional é uma permanência que deve ser compartilhada com a permanência dela com a família. Né? A família tem um compromisso com a educação dessa criança, com estar com essa criança, né? É uma referência de identificação para essas crianças, então é fundamental essa permanência na família. E o que ocorre é que, cada vez mais, pelo modo de produção capitalista, pelo tipo de contrato de trabalho que se tem na nossa sociedade, pelas distâncias que a vida urbana, né, principalmente nos grandes centros, nos afeta, acontece que cada vez mais o turno da escola vem sendo ampliado. Né? E na educação infantil nós hoje já chegamos a 12 horas. Né? Porque mesmo que os pais levem as crianças às 6 da manhã para irem ao seu trabalho, né, para chegar às 8 no trabalho, muitas vezes, e também eles chegam, né, saem do trabalho às 6 da tarde e chegam mais tarde. Então, assim, as crianças têm conseguido permanência de até 12 horas, né, o que é uma situação que também nos preocupa. É uma coisa que estamos fazendo, mas que não é uma decisão, uma escolha e uma grande reflexão sobre isso. Né? Nós temos discutido muito internamente na educação infantil, mas eu acho que essa é uma questão que depois
vai ser discutida com outros níveis, né? Outra questão é que a produção acadêmica na área da educação infantil e a relação com a educação integral é muito pequena até agora. Então, todos os que estão aqui, estão fazendo pesquisas e estudando, estão convidados a contribuir com essa discussão, né? Ela é uma discussão necessária, né? A gente vê que há toda, né, uma discussão nacional sobre a educação integral e certamente nós temos que nos agregar essa educação por sermos talvez a etapa com maior experiência nesse tipo, né, com mais de 40 anos de experiência nesse tipo de atendimento. Se a gente colocar antes da Constituição, então muito mais. Mas então, na educação infantil, apesar dessa naturalização do atendimento das crianças por tempos longos, nós não temos efetivamente uma grande discussão da concepção. O que nós temos é uma articulação que começa nas políticas públicas, né? Porque a educação infantil ela tem essa característica de atender crianças, né, bem pequenas, e então, como eu já disse, ela vem sendo articulada há muito tempo. Essa articulação não acontece como todos nós gostaríamos que acontecesse, mas certamente a gente tem presença, muitas vezes, das pessoas da área da cultura, na educação infantil, presença de ideias, né, relativas à assistência social com a instituição de educação infantil, mas essa concepção mais geral da necessidade de que na infância as crianças tenham esses vários olhares, ela ainda não conseguiu dar conta, né, de constituir nem uma perspectiva e nem isso significa que a instituição escola tenha que ter todos esses profissionais dentro dela. A questão é que na escola a formação do profissional que está com as crianças tenha que ter passado por uma formação cultural, tenha que ter passado por uma formação na área da saúde, né? Que o professor possa compreender, porque a questão maior para mim, principalmente da ideia de integralidade na educação infantil, é conseguir ver uma criança como um ser humano integral. Né? Essa é a grande questão que a gente tem e que é difícil vê-la. É difícil a gente estar conversando com uma pessoa e ver que ela pode estar sendo rabugenta com a gente, não porque ela não goste da gente, mas porque ela tem outras dimensões da vida dela que estão em jogo naquele momento. Né? Então, assim, essa nossa relação com o outro, ela é muito importante na educação infantil, porque a gente precisa aprender a ver as pessoas, e não só as crianças, é o meu colega de trabalho, são os pais, né? Então, assim, essa alteridade é fundamental na formação também, além dos conhecimentos científicos, culturais, artísticos, todos esses que fazem a nossa formação, há também isso que é descobrir a integralidade do ser, né? Deixa eu pular aqui, porque eu fiz 500 páginas, vocês sabem como é que é, né? A gente fica pensando que tem muito tempo. Então, eu acho que esse é o nosso primeiro e maior desafio. É começar a nos vermos em sociedade como pessoas integrais. A partir desse exercício, né, de descentramento, a gente pode construir, então, uma proposta de educação infantil integral. Eu levantei aqui alguns pontos que eu acho importantes. Como eu tenho pouco tempo, eu vou passar para eles, né? Mas também queria dizer para vocês que eu estou falando a partir de um artigo publicado, depois o Levindo dá, porque é na revista que ele também está trabalhando, aí ele diz, se alguém quiser ler assim, o texto com maior profundidade, né? Mas assim, eu vou começar lendo, desculpe, um pedacinho do Paulo Freire, e depois então eu vou levantar alguns aspectos. É Paulo Freire que escreve, que nos conta, né, como era o quintal como seu primeiro mundo na infância. Porque sou um ser no mundo e com ele tenho não um pedaço imediato do suporte, mas possuo o meu mundo mais imediato e particular. A rua, o bairro, a cidade,
o país, o quintal da casa onde nasci. Aprendi a andar e a falar, onde tive meus primeiros sustos, meus primeiros medos. Meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras, cajueiros de fronde quase ajoelhando-se no chão sombreado, jaqueiras e barrigudeiras, árvores, cores, cheiros, frutas, que atraindo passarinhos vários, a eles se davam como espaço para seus cantares. O quintal de minha infância vem como se desdobrando em tantos outros espaços, não necessariamente outros quintais. Sítios em que este homem de hoje, vendo em si aquele menino de ontem, aprende por ver melhor o antes visto. Rever o antes visto quase sempre implica ver ângulos não percebidos. Aquele quintal foi minha imediata objetividade. Foi o meu primeiro não-eu geográfico, pois os meus não-eus pessoais foram meus pais, minha irmã, meus irmãos, minha avó, minhas tias e Dadá. O Brasil, na forma como existe para mim, dificilmente existiria sem o meu quintal. Aqui se juntaram ruas, bairros, cidades. Quanto mais enraizado na minha localidade, tanto mais possibilidades tenho de me espraiar e me mundializar. Então, pensar que a educação infantil é um pouco esse lugar do enraizamento das crianças. E é por isso que ela não pode ser a turma das crianças. Eu sou professora responsável pela turma. Não, eu sou uma professora que tem sob a minha responsabilidade 20 crianças que estão nessa escola, então isso amplia a minha responsabilidade pela escola, o meu conhecimento do território onde essas famílias vivem, como essas famílias vivem, onde essas famílias trabalham. Quer dizer, o trabalho da professora e do professor de educação infantil, ele é muito maior, né? Mas ele está enraizado ali na escola, né? Ali no quintal, esse que é o quintal coletivo e que cada vez mais é o quintal das crianças urbanas. As crianças urbanas têm pouco quintal e, na verdade, se muitos de vocês foram criados em casa, não adianta ter um bom quintal. Eu tinha um bom quintal se não tivesse as irmãs, as amigas, as vizinhas, né? Todo mundo para brincar junto, né? O quintal ficava muito melhor quando tinha, ou a gente ia para a rua, né? Aquele intermediário dos quintais, né? Todo mundo ia para a rua brincar. Então, essa ideia, né, do quintal é um pouco a ideia do tempo integral, eu acho. Né? A ideia não que a gente vá, que a escola de educação infantil em tempo integral, as crianças não tenham nenhum tipo de intervenção intencional dos adultos, ao contrário, né? Ela é desde a disposição espacial, os tempos que a gente pensa para as crianças, materialidades que a gente traz para compartilhar com elas. Lá depois a Mônica vai falar dos livros que a gente escolhe para compartilhar com elas. Tudo isso é pensamento docente. As crianças não querem qualquer coisa. As crianças precisam daquilo que de melhor a gente pode oferecer para elas. Né? Então, esse quintal ele tem que ser continuamente desafiador para as crianças, né? Um espaço de se fazer gente no coletivo da escola. Então, essa escola, né? Agora eu vou pegar meus pontinhos aqui, tá, Maria Tereza? 2 minutinhos. Construção de contexto coletivo, né? Com outras crianças, então, aprender a conviver, a gente tem isso nas diretrizes, na base, e talvez o nosso grande desafio, né, por exemplo, como país ou como humanidade, pensando nas migrações, nas guerras, em tudo isso, seja aprender a conviver de um outro jeito. Né? Então, acho que é uma palavra, convivialidade, é uma palavra que tem que estar na nossa linha, né, de trabalho. Né?
tem que ser uma escola, né, territorializada, aberta aos acontecimentos dos espaços públicos da cidade, né, e que possa criar, juntamente com os pais, urbanistas, associação de moradores, movimentos sociais, lugares para as crianças transitarem e se manterem presentes na paisagem da cidade, contribuindo para evitar uma geração de crianças com medo do espaço público, individualizadas nas suas casas, né. É nesse processo educativo que as crianças constroem, né, os seus valores sociais, os seus modos de ser. E isso é fundamental nesse primeiro momento da vida, né, onde a gente chega ao mundo e, a partir dessa relação com o mundo, vai capturando, elaborando modos de ser e estar no mundo, né? Para isso acontecer, a gente precisa, eu já falei um pouco, não vou falar muito mais, mas assim, ter pessoas que consigam ver as crianças, né, eles de forma integral, e mesmo quando a gente pensa nas crianças maiores, quando elas já têm vários professores, isso e aquilo, que o professor não tenha um olhar só para a sua disciplina, né, e para aquilo que o estudante tem na relação com a sua disciplina, mas que ele possa fazer um trabalho que convide outros professores para que ajude, né, os jovens a compreender o mundo em que eles vivem de forma interdisciplinar. Nosso mundo é muito complexo para aprender coisas de forma fragmentada e deixar para que a gente sozinho aprenda a relacioná-las, né? Então, é uma função da escola fundamental muito integrar esses conhecimentos e ajudar, né, possibilitar que os estudantes integrem esses conhecimentos, né, e não a geografia longe da história, como se essas coisas não, né, não fossem extremamente vinculadas, assim como a leitura, a literatura. Bem, por fim, né, eu ainda vou ler mais uma coisinha aqui, né? Cada ser humano, em sua condição singular, cria o seu modo próprio de coexistir na pluralidade do mundo comum, ou seja, no público, como alguém que pertence a todos, simultaneamente iguais e diferentes. Aprender a coexistir no mundo a partir da sua autocriação, o que não significa autossuficiência, mas processo temporal de constituir-se com os outros de um modo próprio, a sua historicidade, que escapa à tentativa de previsão ou determinação prévia que aqueles que pensam que educar é instruir têm, tudo fechado previamente. Faço isso para que seja, para que gere aquilo, e não faço isso, ofereço essa música bonita que eu escutei e que eu acho que as crianças vão gostar, porque isso vai tocá-las, né, vai possibilitá-las uma experiência estética, né, e não para poder cobrar depois qual é o nome da música, quem foi o autor, o que dizia, quais as palavras importantes, escrever no quadro as palavras importantes, porque na educação infantil essa não é a necessidade principal, né? A gente está ajudando as pessoas a se relacionarem com o mundo, a compreenderem esse mundo, né? Então, essa é uma, né, é uma intencionalidade onde se garante experiências que integrem todas as dimensões dos saberes e dos conhecimentos, mas também as dos não saberes. Aquilo que o professor faz sem saber exatamente o que vai acontecer, mas que também provoca muitas possibilidades, às quais o professor dá continuidade, né? Não são eventos educativos, mas é todo um processo de mundo, sujeito, continuidade, reflexão, né? Um processo na educação infantil que tem esse mundo, né? Então, é promover uma educação integral que considere nas práticas cotidianas, porque não adianta ter discurso de educação integral. Esse discurso tem que se transformar em prática, né? Tem que se transformar no dia a dia. Na atenção pela cultura, pela justiça, pela saúde, né? Na educação e no cuidado das crianças pequenas, tanto como meta das políticas públicas, mas principalmente como modo de vida no dia a dia do coletivo da escola.
os desafios para sonhar e pensar uma escola da infância, um projeto educativo que, ao caracterizar-se por ser de turno integral, possa também responsabilizar-se por organizar a vida de todos, num mundo comum a ser constituído no encontro e nas relações. Eu acho que essa é uma primeira contribuição para esse diálogo da educação infantil e educação integral. Obrigada. Agradecer a Lica e eu nessa posição desconfortável, né, de marcar tempo de falas tão importantes, sensíveis, que a gente precisa ouvir com muito carinho, mas faz parte. Então, agora eu passo para a nossa querida Mônica. Bom dia, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui na mesa com amigas, com meu amigo Levindo também, e aqui em Salvador, nessa cidade que não é para puxar sacos seus, mas é a mais bonita do Brasil, né? Depois de Belo Horizonte. Então, eu vou falar dentro de 15 minutos, que foi a encomenda, então acho que vai ser bem acelerado. Eu já ganhei 5 minutos, né? Então 20 minutos. E vou tentar cumprir aqui para não prejudicar o Levindo que vem depois e não prejudicar uma conversa que a gente vai fazer, que eu acho que é a parte mais legal de uma palestra, né? Bom, eu vou falar sobre a relação entre a alfabetização e o que a gente tem chamado aqui de educação integral. E vou fazer isso apresentando algumas referências de um curso que algumas pessoas podem conhecer e outras não, que é um curso que eu coordeno, chamado Leitura e Escrita na Educação Infantil. Eu pedi, inclusive, ao Matheus que passasse um cardzinho pequenininho assim para vocês, de presente, e que nele tem um QR Code que, quando vocês tiverem um tempinho, dá uma acessada lá para vocês verem informações sobre esse curso. Então, vou falar um pouco dessa experiência do curso e fazer algumas reflexões aqui sobre essa questão da alfabetização, que eu acho que é bastante pertinente. Eu agradeço o convite aí dos organizadores para ter essa oportunidade de falar sobre essa relação. Ah, não, pode passar. É porque eu aproveitei, o Levindo está me chamando a atenção, que eu estou aproveitando um PowerPoint que apresentei na semana passada. Mas o conteúdo vai me ajudar muito aqui. Então, o primeiro aspecto que eu queria, antes de entrar na discussão propriamente dita dessa relação, eu queria comentar algumas coisas sobre esse contexto brasileiro, né, que eu estou chamando de contexto brasileiro. Primeiro, eu acho que há uma supervalorização da questão da alfabetização. E eu aqui não estou fazendo um juízo de valor, dizendo se deve ou não deve ter essa supervalorização. Eu estou tentando entender, né, por que nós temos uma quase obsessão com essa questão da alfabetização. Uma das explicações que eu vejo é que eu acho que isso tem significado, já há muito tempo, uma espécie de um capital, né, para as famílias. Ou seja, de qualquer classe social tem essa apreensão e esse entusiasmo com a criança aprender determinadas coisas relacionadas à cultura, sobretudo ao sistema de escrita alfabético, né? Então, acho que todo mundo aqui tem essa experiência da criança de 2, 3 anos, que a família fala, já conhece letra, né, já sabe que a letra começa, já sabe o nome, é uma gracinha. Então, isso tem um apego muito grande, é quase um atestado de inteligência e superdotação das crianças, e as famílias amam isso, né? E acho que isso também impacta na nossa avaliação da qualidade da escola. Então, essa escola é considerada de qualidade porque ela dá muito para casa, porque esse para casa faz a criança copiar letras, repetir sílabas, né? Então, ela é uma boa escola, se avalia dessa forma. Claro que também nós precisamos buscar essa explicação nessa persistência do fracasso da alfabetização inicial. Então, a gente ainda vive muito com essa sombra, né, das crianças não se alfabetizarem numa chamada idade ideal ou certa. Então, isso é uma ameaça grande para a sociedade em geral, né? Então, também, o que se agravou muito na pandemia, é preciso dizer isso, como que a gente ficou ainda mais desigual em relação à apropriação das crianças desse objeto do conhecimento, né? Então, as crianças mais ricas, elas tiveram menos perdas, e as crianças mais pobres tiveram uma perda muito acentuada em relação à alfabetização. E isso impacta, então, também nessa avaliação, vamos dizer assim, e nessa relação da sociedade com a alfabetização. Então, além disso, quer dizer, é supervalorizado, há uma apreensão, há também uma forma de legitimação do que é alfabetização.
alfabetização. Ou seja, não é só que se quer que a criança aprenda o quanto antes, o mais cedo, o mais precocemente. É que se imagina que a forma da criança aprender é uma forma determinada, né? Então, há uma legitimação assim. Se não for assim, não se está alfabetizando. Ou seja, se a criança não fizer cópia, se ela não repetir sílabas, se ela não bater palma para ver quantas partezinhas tem uma palavra, eu não estou alfabetizando e a família fica incomodada. Eu estou dizendo aqui da família, mas eu posso dizer da sociedade em geral, né, que eu vou chamar assim, de uma certa obsessão, desde gestores públicos, gestores nas instituições, as profissionais da educação, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais, então essa cobrança, e também o setor do legislativo e do executivo, né? Ou seja, os nossos governantes, então até o Senado Federal discute isso, quando é que deve começar ou não a alfabetizar, né? O Plano Nacional de Educação é visto também, né, como um documento importante e que vai legislar sobre essa questão, o que aumenta também essa pressão sobre essa apropriação desse objeto do conhecimento. Mas o que essa relação da educação infantil com a alfabetização tem a ver com a discussão da educação integrada, né? Eu diria, a obsessão por alfabetizar precocemente, aliada a um modelo instrumental, então, que foi o que eu disse, quer dizer, a gente quer muito que se alfabetize, e que se alfabetize o quanto antes, e não de qualquer forma, mas de uma forma que a sociedade legitima, né? E essa forma, ela enfatiza a estrutura da língua, sobretudo. Então, alfabetizar é, né, antes de tudo, ensinar a criança a repetir, a se apropriar, a adquirir nessa concepção, né, determinadas habilidades e competências, separando, então, os usos sociais da escrita desse processo que seria estrutural da língua, né? Então, essa forma de conceber a alfabetização, e isso feito numa fase muito inicial da vida, ou seja, no início nas idades muito precoces das crianças, né, na minha avaliação, uma perspectiva que inviabiliza a noção de integralidade. Então, a escola separa todo o resto e diz, não, o foco, né, acabou a brincadeira, agora é hora de se alfabetizar. Então, tudo que Maria Carmen apresentou aqui vai por água abaixo, né? Não desconsidera, porque agora é a hora da alfabetização, que precisa ser feita dessa determinada forma. Bom, então, posto esse contexto mais geral, eu vou dizer o que a gente defende no projeto Leitura e Escrita e em muitos fóruns que estamos juntas discutindo, não só no projeto. O projeto é uma consequência dessas discussões, né? Então, eu coloquei aí uma defesa de uma tese, né? E nessa tese, o principal ponto que eu ressaltaria é que a gente luta e acredita que a leitura e a escrita deva ser trabalhada numa perspectiva do direito desses sujeitos. Então, pensando, né, nas concepções que amparam uma educação integral, a leitura e a escrita é uma condição importante para essa integralidade, né, para que esse sujeito possa participar do mundo e se constituir como um sujeito de direitos, etc., né? E nessa tese, nós estamos dizendo, esse trabalho com a leitura e escrita precisa começar desde a creche, né? Então, não é um afastamento disso, mas uma outra forma de trazer para este momento da vida das pessoas, das crianças, né, esse objeto do conhecimento. Mas o que significa, então? Começa já na creche, desde o primeiro momento, e numa perspectiva de que as crianças possam refletir sobre a linguagem escrita. Então, não se trata de apartar essa aprendizagem, de dizer, primeiro se aprende o código, né, ou a forma como o sistema se estrutura, para depois usar esse importante instrumento psíquico para aprender, né? Ou seja, primeiro, caricaturando, se aprende a ler e escrever para depois ler e escrever para aprender. É isso que a gente quer romper, né? Ou seja, nessa perspectiva, né, as crianças elas têm curiosidade e elas têm condições de aprender sobre a leitura e a escrita, e isso é muito importante do ponto de vista da formação delas como sujeitos, né? Então, essa tese é isso, é um direito das crianças, é um direito delas refletirem sobre uma linguagem, que é a linguagem escrita e todas as demais linguagens, mas estou pondo foco aqui na escrita, e elas
precisam fazer isso no ambiente em que elas são mediadas por profissionais devidamente capacitados, né? E capacitados a entender que elas têm direito e que, para que esse direito se efetive, não é de qualquer forma que se faz essa aprendizagem, né? Não se faz essa aprendizagem. Muito bem. E aí, talvez seja repetir algo óbvio, né? Por que nós defendemos essa tese? Eu coloquei alguns pontos. Então, já falei sobre alguns deles. Primeiro, porque as crianças se interessam. Então, acho que nem precisaria, mas as pesquisas comprovam isso, né? Mas qualquer observação do dia a dia, a gente vê que as crianças estão muito ligadas e se perguntando sobre a linguagem escrita, e não só sobre o sistema de escrita, né? E esse sistema de escrita ortográfico, né? Elas estão se perguntando o tempo todo sobre tudo no mundo, e inclusive isso que faz parte da vida de sociedades grafocêntricas como a nossa, né? Então, a linguagem escrita é algo que chama atenção desde muito pequenas. Em segundo lugar, porque os estudos, como eu disse, confirmam isso, né, essa nossa percepção, e também confirmam que elas têm plenas condições de aprender muito sobre a linguagem escrita, desde muito pequenas, né? Então, isso também gastaria aqui, talvez, muitas horas para a gente aprofundar isso, mas, sobretudo, as teorias histórico-culturais têm nos dado excelentes elementos para dizer o quanto é coerente, né, esse trabalho com a leitura e a escrita e essa criança na primeira fase da vida dela. Um outro ponto é que há uma maneira de se trabalhar a leitura e a escrita respeitando essas especificidades da infância. Então, contraditoriamente ao que pensam muitas pessoas, né? E como eu disse, desde de governantes até mesmo estudiosos, etc., né? Você não precisa trabalhar a leitura e a escrita, ou não deve, sobretudo, não deve trabalhar a leitura e a escrita separando o que é a estrutura da língua do que são os usos e funções da língua, né? E isso começa desde os bebês, quando a gente apresenta livros e vai mostrando coisas que fazem parte das culturas do escrito, né? Bom, então, estou aqui explicando por que é que a gente defende essa tese. Outra coisa que eu ressaltaria é que as práticas, e também as pesquisas têm demonstrado isso, hegemonicamente, é claro que com honrosas exceções, mas as práticas, em geral, não têm considerado essa especificidade. Então, é preciso também discutir com professoras e com os ambientes educacionais, de um modo geral, que essas práticas não têm respeitado esses princípios que eu estou colocando aqui para vocês, né? Então, isso justifica muito que é muito importante que a gente traga essa discussão, sobretudo nesse contexto da escola de educação integral. E aí eu coloquei algumas imagens de escolas em que a gente começou o curso Leitura e Escrita, e a gente pedia, como por causa da pandemia esse curso foi ofertado online, então uma forma da gente aproximar da realidade daquelas escolas foi pedir às professoras que escolhessem espaços das escolas e socializassem conosco, isso bem no começo do curso. Então, para elas mostrarem o que elas consideravam importante de dividir conosco sobre as imagens das escolas que elas atuavam. E aí vocês vão ver que é muito marcante, eu escolhi algumas, mas é muito marcante, e são escolas de educação infantil, né? Essa questão do alfabeto, né? As tarefas das crianças. Então, o que eu disse lá no começo sobre como é que a escola faz esse desmonte da integralidade, vamos dizer assim, né? Numa outra perspectiva. Os exercícios que propõem, né? Muito bem. Então, estou correndo aqui, um outro motivo que leva a gente a pensar que essa tese é importante de ser defendida é que essas questões se agravaram com a Política Nacional de Alfabetização, né, do último governo. Então, acho que a gente não pode desconsiderar isso nessa análise. Não foi algo trivial a chegada dos livros didáticos na educação infantil, né, e não é algo que passou. Quer dizer, a gente dizer simplesmente, não vai chegar mais, porque os livros estão lá, né? E houve, e sempre houve, e ainda há, de muitas nossas colegas professoras, um desejo grande de que esses livros chegassem. Então, isso, para algumas professoras, foi um alento, vamos dizer assim, né? Que bom que, finalmente, tem livro didático na educação infantil. Então, na discussão do impacto disso na prática, nós precisamos levar em conta que
tem um problema a mais, né? Não é que não existissem sistemas apostilados, mas que agora se tornou uma política nacional com os livros na mão dessas professoras, né? E esses livros, a gente pode também, no debate, fazer uma discussão por que não livros didáticos na educação infantil, mas eu acho que, numa perspectiva da educação integral, talvez fosse até desnecessário perder muito tempo com essa explicação, né? Se a gente está dizendo que o currículo é a criança, Maria Tereza começou lendo para nós o artigo das diretrizes curriculares, né? Como é que você leva em conta o cotidiano, as práticas, etc., e monta um esquema que hoje é o dia da letra A, e etc., né? E, além disso, foram livros didáticos que eram obrigatoriamente vinculados a uma metodologia, que era a metodologia fônica, né? Então, do pior dos mundos, aconteceu o pior, né? E aí eu coloquei alguns, também muito rapidamente, livros que chegaram e que foram selecionados para a educação infantil, aqui para a pré-escola. Então, são aqueles exercícios que não precisa comprar livro didático para isso, né, gente? Está cheio na internet, era só imprimir, né? Mas foram milhões de reais comprados com esses livros didáticos. Bom, um outro ponto, a convicção. Por quê? De novo, resgatando, né? O que eu estou dizendo? Por que é tão importante a defesa dessa tese? O que fundamenta essa nossa ideia? A convicção de que essas práticas podem ser diferentes. Então, nós estamos muito seguros de que há uma outra maneira de se trabalhar a leitura e a escrita na perspectiva do direito das crianças, né? E do respeito à forma como elas estão no mundo, como elas pensam o mundo, etc. Então, isso também nos move muito. E que, para isso, é preciso, sem dúvida, uma boa materialidade, e aí está implicado livros de literatura, bons livros informativos, equipamentos adequados, espaços externos e internos apropriados, bibliotecas, mas talvez, e sobretudo, né, uma formação de professoras que seja coerente com esses princípios, o que não é fácil, né? E aí eu passo rapidamente a falar quais seriam os princípios que a gente defende no leitura e escrita e que eu acho que tem muito a ver com a discussão da educação integral. Fazendo esse recorte, né? Como é esse objeto do conhecimento, a linguagem escrita, a leitura e a escrita dialogam com essa ideia da integralidade da criança. Então, primeiro, um trabalho que rompa com essa ideia de que você está ensinando um código, né? Mas que você está possibilitando que a criança se aproprie de uma linguagem. Então, é algo muito mais amplo, né, do que ensinar como funciona um sistema de escrita, mas como é que ele se torna um sujeito de linguagem e uma linguagem que também se expressa na forma escrita. Uma perspectiva discursivo-dialógica, né? Ou seja, essa ideia de que a leitura e a escrita são práticas sociais, elas estão no mundo. E não só elas estão no mundo adulto, mas elas dialogam com as culturas da infância. Então, levar em conta essa ideia das crianças interagindo com esse objeto do conhecimento nas práticas, que aí viria um terceiro ponto, nessa ideia de que a brincadeira e as interações são os eixos dessa prática pedagógica, inclusive quando se discute linguagem escrita, né? Ou seja, na brincadeira, como que esse instrumento psíquico dialoga com esse sujeito que está interagindo no mundo por meio da brincadeira, né? E a ideia das interações também, que a gente discute tanto entre elas, delas entre si, delas com as professoras. Ok. Tenho 5 minutos para dizer para vocês que a coisa não é fácil, né? Então, a leitura e a escrita no nosso projeto, a gente foi se deparando, e eu acho que era importante dizer isso aqui nesse encontro, para a gente ter a dimensão das dificuldades que temos que enfrentar, né? Então, o que a gente foi percebendo no diálogo com as professoras e na execução desse curso? Primeiro, que há uma formação inicial absolutamente insuficiente. Então, não basta, e não é correto dizer que as professoras não sabem fazer, é que nós não temos conseguido assegurar a elas as condições para fazer de outra forma, né? Então, elas repetem aquilo que elas sabem fazer, porque elas foram professoras no ensino fundamental, porque elas já foram estudantes, e é esse o repertório que elas têm, porque nós não estamos conseguindo assegurar conhecimentos basilares para criar uma identidade dessa docente na educação infantil. Então, há uma precariedade nas políticas de formação continuada também, que são escassas, inconstantes e inadequadas, né? Também poderia falar um tempão
desabafando aqui com vocês como que eu acho que nós temos uma carência enorme de uma política adequada de formação continuada e as consequências disso, né? Então, as professoras têm escassos conhecimentos sobre temáticas relacionadas à educação infantil, à pedagogia da infância, elas têm pouco conhecimento sobre a relação e a importância, por exemplo, da literatura infantil, e com isso elas têm pouco repertório, conhecem poucos autores, fazem pouco uso, né? Não são leitoras de literatura infantil. Isso que eu disse, elas têm uma identidade constituída a partir do ensino fundamental, têm uma fragilidade para realizar tarefas de leitura e escrita, porque os cursos de formação também não exigem que elas sejam leitoras e produtoras de texto. Enfim, né? Esse desenvolvimento profissional continuado, ele não é concebido por elas como direito. Então, você está fazendo um curso, elas estão dizendo mais uma coisa para cima da gente, né? E acho que isso é um problema também. Elas têm uma carreira muito ruim, não só em termos de salário, mas de tempos escassos para a formação. Não há um domínio das das tecnologias que não são tão novas assim, de informação e comunicação. Eu não sei o que os municípios fizeram ao longo dessa pandemia que poderia ter instrumentalizado melhor, né, o corpo docente. Tempos fragmentados nas instituições e uma concepção de formação profissional, às vezes, muito baseada na racionalidade técnica. Então, assim, mas vocês não estão ensinando o que é para fazer. Tudo bem, é lindo falar sobre cultura das infâncias, mas o que isso tem a ver com a minha prática? Né, que é um modelo mais instrumental, vamos dizer assim. Mas eu tinha colocado os desafios, aí vocês podiam ter acompanhado, eu me esqueci. Mas eu queria falar que, diante disso, nós começamos a diminuir bastante os nossos desejos em relação ao curso e fomos levantando algumas coisas que a gente achava que eram fundamentais, né? E aí, pensando que vocês nos ajudem a pensar nessa ideia da integralidade e um curso de formação que poderia conceber dessa forma. Então, a percepção da criança como um sujeito ativo, ou seja, se a gente conseguir isso com as professoras, a gente consideraria que o curso foi bem exitoso. Então, fazer com que as professoras passassem a perceber as crianças como sujeitos ativos, como protagonistas do processo educativo, e não essa distância do aluno, que é sempre para quem eu transmito algo. Uma concepção de leitura e escrita como práticas sociais que tem relação com a infância e com seu modo de estar no mundo. Uma busca de uma identidade própria, né, a partir da compreensão das especificidades da docência com bebês e demais crianças pequenas, não buscar isso lá no ensino fundamental. Um repertório aumentado em relação à literatura, a brincadeiras, à arte de maneira geral. Uma atenção mais à realidade própria, né, daquela cidade onde elas vivem, aquele território em que aquela escola se encontra, e uma autonomia dessa docente, ela buscar conhecer, buscar saber mais e saber escolher o que ela quer e como quer trabalhar. Aí vou passar rapidinho, quase que ficou meio estranho isso, mas acho que imagens podem falar mais, ou seja, as imagens iniciais, o que a gente conseguiu alterar a partir do curso de 120 horas. Né? Então, não sei se dá para vocês verem, mas assim, muito mais a presença nas áreas externas, a relação das professoras com as crianças, a ocupação do espaço com coisas mais ligadas àquele território, àquela cidade. Né? Foram algumas coisas que a gente foi considerando bem positivas no trabalho. Né? Acho que é isso. Tinha uma fala de uma professora aqui que eu comi, mas não tem problema, não. É só para dizer que ela representava um pouco essa ideia de que coisas aconteceram com o curso, né, e talvez nos alimente de esperanças de que é possível construir outra prática, né, com esses princípios e enfim, dessa forma que a gente está sonhando aqui juntos. Né? Muito obrigada. Desculpa que eu devo ter passado. Acho que a gente tem as professoras mais disciplinadas aqui na mesa. Vou passar para Levindo. Bom dia a todos. Queria dizer da minha alegria de estar nesse segundo encontro, da importância simbólica desse encontro nacional nesse momento político, da construção da política pública de educação integral no Brasil. Queria saudar minhas colegas, começar dizendo da minha alegria de estar aqui com referências bibliográficas para a minha formação e colegas de luta da militância pelo direito à educação infantil, pelos direitos das crianças nesse país. Mônica, especialmente, minha colega de
de casa, né, da Faculdade de Educação da UFMG. Também não posso deixar de falar da boniteza que são os cabelos brancos das minhas colegas na mesa, dos seus diferentes tons, e da minha inveja que luto para ter qualquer cabelo, seja branco ou preto, que eu estou perdendo. Então, se eu tivesse assim, se eu chegar nesse grisalho, eu vou ficar muito, muito feliz. Eu quero falar um pouco sobre o debate da educação integral nas infâncias e o direito à educação integral a partir de uma perspectiva que eu acho que é complementar ao trabalho que a Lica e Mônica apresentaram, sobretudo a partir do meu campo teórico de investigação nos últimos 15 anos, que são os estudos sociais da infância, e quero falar especialmente das relações também entre a institucionalização da infância ou das relações entre a escola, a infância e a cidade, né? Em primeiro lugar, e eu trouxe também várias imagens que eu gostaria que vocês observassem. As imagens são muito mais bonitas que eu, então vou pedir para vocês lerem as imagens enquanto eu falo. Sobre algumas delas eu vou poder falar mais, e outras eu acho que vocês vão poder ler e apreciar, né? Mas por que falar das relações entre a educação integral, a infância e a cidade, né? Em primeiro lugar, porque a gente defende uma compreensão. Essa é uma imagem de uma oficina para brincar com a natureza, num parque em Belo Horizonte, que se chama Parque Lagoa do Nado. Mas acho que não está passando. Não, peraí. Será que está com algum? Isso, passou. Em primeiro lugar, porque a gente compreende, percebe que as crianças são atores sociais. Então, a gente tem que... A ideia de pensar a educação integral está vinculada à ideia da gente romper com uma compreensão de que as crianças são somente alunos. O papel de criança está subsumido nesse papel que se inventou do aluno, como disse o Rimeno Sacristã, que tem um importante livro, O Aluno como Invenção. Compreender que as crianças agem na cena social, que as crianças têm o que dizer sobre o mundo social, que o que elas dizem é singular e relevante, talvez seja um primeiro desafio importante para pensar que lógicas, que políticas de educação integral a gente vai conceber para elas. Essas duas imagens são muito interessantes. Uma é do projeto Escola Integrada, em Belo Horizonte, em que se faz trabalhos de intervenção urbana com fotografia e arte no percurso casa-escola, onde as crianças transitam entre a escola e outros equipamentos públicos do território que fazem a oferta da educação integral, o que significa que mais tempo na escola não significa uma invisibilidade das crianças no espaço público. E o segundo, nessa mesma natureza, é de uma creche em São Paulo, né, que eu não estou conseguindo lembrar o nome, a EMEI... Obrigado. Em que as crianças circulam pelo centro de São Paulo e distribuem flores, circulam de velatró e distribuem flores para a população da cidade. Mas por que pensar essas relações entre a educação integral e a cidade? Em primeiro lugar, porque a imensa maioria da população do mundo vive em cidades, e, portanto, também as crianças, e a população infantil, né? Depois, porque as cidades elas sintetizam muitos dos problemas e das tensões que atravessam a sociedade contemporânea. Compreender as infâncias contemporâneas implica também analisar as relações que se estabelecem entre as políticas urbanas, as instituições para as crianças e as ações cotidianas das crianças nas cidades, da mobilidade à segurança, dos equipamentos e ao acesso às instituições urbanas que fazem a oferta de serviços de educação, habitação, saúde, cultura. Nós podemos pensar também que o direito à cidade pelas crianças é marcado por um conjunto de controvérsias, né? Essa ideia de um confinamento das crianças no espaço doméstico ou uma institucionalização compulsiva nas escolas ou toda uma agenda de educação integral nas diferentes classes sociais, né? Na pandemia, as crianças foram as menos ouvidas e aquelas que mais tardiamente retornaram ao espaço público, né? Nós também temos uma outra controvérsia, que é a própria ideia de retirar as crianças da rua ou das crianças em situação de rua, que são tidas, ou com trajetórias de rua, que são as tidas sem infância, né? Na história do Brasil, foram os meninos, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que votaram simbolicamente o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Nosso país foi capaz de produzir manchetes de jornal do tipo: menor assalta criança na porta da escola, no sentido de que ser criança ou não ser criança, racial, e essas são tensões que estão colocadas no processo de institucionalização da infância. Numa visão de que a cidade é inadequada para as crianças, né, e que as crianças deslocam-se entre as ilhas do arquipélago urbano, a casa, a escola, o parque, o trabalho infantil, ou circulam no trabalho infantil nas ruas ou nos shoppings. Essa é uma imagem
de um shopping center, pela que saiu da ordem, desculpa, está fora da ordem. E essa é uma imagem do shopping center em Brasília, em que uma criança está numa coleira e um cachorro está no carrinho de bebê. Nos ajuda a pensar que lógicas de institucionalização da infância nós temos produzido e que infância é essas emblemáticas imagens da infância brasileira, né? Em uma perspectiva estrutural, a gente também gera o que a gente pode chamar de um refinamento do controle dos cotidianos infantis. A localização das escolas, os circuitos de transportes escolares, a construção estereotipada dos brinquedos nos parques infantis, a estruturação dos espaços verdes. E aí tem um conceito que muitos estudos vêm trazendo, que é o da gentrificação verde, que acontece nas grandes cidades, e quais são as crianças e famílias que têm tido acesso aos espaços verdes, aos jardins, aos parques urbanos, e também as políticas de inclusão no espaço e na circulação urbana das crianças com deficiência. Esse é um lindo trabalho... Opa! Tá tudo fora da ordem. Esse é um lindo trabalho de um coletivo em São Paulo que se chama Sem Rampa, Calçada é Muro, que nos ajuda a pensar sobre o que significa a circulação e a mobilidade das crianças com deficiência nos espaços públicos, né? Essas diferentes formas de intervenção, elas podem reproduzir a estratificação social dos espaços, porque toda cidade apresenta bolsões de exclusão e territórios exclusivos, né? E essas emblemáticas imagens da infância, como essa imagem de uma manifestação contra o isolamento social em Belo Horizonte, ela informa a complexidade do modo de vida das crianças no nosso contexto contemporâneo e exemplificam o que a gente pode chamar de uma trama simbólica, que é o território, na qual as crianças tecem as suas experiências sociais. Nós podemos dizer que a gente vive essa distância ou esse desconforto entre a realidade, entre o que a gente deseja para as crianças em nível das nossas expectativas e as diferentes e as desfavorecidas condições em que as crianças vivem as suas vidas, né? O Miguel Arroyo já denuncia há muitos anos as imagens quebradas das infâncias pobres no Brasil e a barbárie em que elas estão submetidas em consequência das múltiplas desigualdades, né? A Fúvia Rosenberg militou toda a sua vida pelo reconhecimento das crianças do ponto de vista simbólico, sempre atrelado a uma justiça distributiva desde a infância, né? E as crianças têm sido vítimas dessa injustiça ou dessas injustiças socio-raciais, dessa desigualdade socio-racial histórica e persistente, de inúmeras formas, né? Elas são as populações mais invisibilizadas e mais silenciadas. Entre a casa, a escola, entre as atividades de lazer, as crianças circulam por uma cidade tela, mediada pelo celular, pelo automóvel, gerida psicologicamente pelo medo, pela insegurança, ou cindida pelas múltiplas restrições e violências. Mas as crianças também disputam a cidade. Esse é um cartaz de uma rua de lazer de um quilombo urbano em Belo Horizonte, o Quilombo Manso, em que essa atividade de ocupação do espaço público, a rua de Ereconumim, e essa atividade é uma atividade em que as crianças, que a rua é fechada para que as crianças do quilombo possam brincar, ela nos ajuda a pensar que não apenas as imagens anteriores exemplificam o que é ser criança no Brasil, mas e não encerram a imagem do que é ser criança, não, as imagens do que é ser criança no Brasil, nos ajudam a pensar que a celebração recente do aniversário dos 34 anos da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e também do Estatuto constitui um importante movimento e momento de reflexão sobre os resultados da implementação desses marcos legais e o seu caráter adultocêntrico. Eu tenho investido nos últimos anos em pesquisas que escutam as crianças em diferentes contextos, institucionais ou não, e as crianças têm muito o que nos dizer. O que as crianças têm a dizer é singular, é relevante e nos desafia a pensar propostas de educação para elas. São experiências de pesquisa, como a de Paula Schabel, que pesquisou as crianças, ou a Agência Política das Crianças em Ocupações Urbanas em Buenos Aires, que revelam como que as crianças brincam e lutam por seus direitos, né? São trabalhos inspiradores, como o da professora Leia Tiriba, sobre as crianças e a natureza e as suas tradições ancestrais, que exemplificam essa disputa. A Leia alerta para o respeito às crianças em sua condição biofílica e seu propósito de resistir nos planos micro e
macropolíticos a uma lógica capitalista, geradora de desequilíbrio ambiental, de desigualdade social e de sofrimento. Eu defendo aqui que as políticas de educação integral precisam pensar que entre a escola, a cidade, o governo, a vida, entre a mídia e a vida própria e a vida social, a criança é também sujeito participante e construtor da sociedade. Por isso ela precisa ser reconhecida e compreendida por todos os adultos que governam o seu mundo. Ainda que com contornos singulares, foi, por exemplo, o sociólogo peruano José Parga que nos disse que a criança latino-americana nunca deixou de frequentar os espaços públicos. Que essa imagem de inadequação da rua é também uma imagem eurocêntrica, porque a nossa infância esteve nos espaços públicos ao longo da sua história. Aí agora que eu já falei, só tem mais 5 minutos, é que chegou a parte que eu queria trazer mais elementos, mas enfim. Então, pensar nessas relações entre a infância e a cidade, e eu vou ter que chegar mais perto, porque eu não estou enxergando as imagens, é pensar em diferentes elementos que são inspiradores para as políticas de educação integral, né? Primeiro, na participação das crianças na construção de políticas a elas destinadas. Aí eu também faço a divulgação de um curso que a gente tem ofertado na UFMG sobre a criança e a cidade, a participação das crianças na construção de políticas públicas, considerando que a participação infantil é um dos direitos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e talvez um dos menos assegurados no país, né? Muitas experiências que têm pensado a mobilidade e o acesso e a circulação das crianças nos espaços públicos, como as propostas de caminhos escolares entre a escola e outros equipamentos públicos do território. A própria lógica de pensar a produção de equipamentos e espaços públicos com a participação das crianças. Eu vou pular as experiências para trazer outros elementos, é também pensar na relação entre a cidade, o território e os direitos das crianças, em iniciativas muito interessantes, como o Plano Diretor do Brincar na Cidade, o Plano Municipal da Primeira Infância, e um conceito que tem nos ajudado muito a pensar a transversalidade das políticas, que é o conceito de governança multinível dos direitos das crianças, que articula escola e diferentes atores do sistema de garantia de direitos, né? A gente também tem pensado que a relação entre as crianças e as cidades tem nos ajudado a criar novas pedagogias. A pedagogia de rua, a pedagogia urbana e uma pedagogia social tão forte, por exemplo, nas pesquisas dos nossos colegas espanhóis, né? Queria lembrar de uma cidade latino-americana muito inspiradora para a gente pensar as relações entre a infância e a cidade, que é a cidade de Rosário, que tem, na municipalidade, na sua prefeitura, uma diretoria de pedagogias urbanas, que articula essas dimensões que eu estou tentando trazer aqui. Um outro conceito interessante é o conceito de agência política das crianças nos coletivos urbanos e nos movimentos sociais. Nós temos muitos trabalhos hoje que ajudam a pensar como que o discurso sobre os direitos das crianças é acionado, por exemplo, em situações de ocupações urbanas, e as crianças brincam e lutam, como estão nos inspira a Paula Schabel, e são iniciativas que dão visibilidade para os direitos das crianças a partir das suas vozes, né? Eu trouxe 2 imagens muito interessantes. Esse é de um projeto premiado na Venezuela, em Caracas, chama Las Escaleras de la Quinta Calle, em que uma escada que ficava entre duas regiões de conflito, numa favela na capital da Venezuela, e que nessa escada foi feito um trabalho de intervenção urbana, uma espécie de jogo de trilha, e a escada passou a ser ocupada pelas crianças de uma outra forma e configurou uma outra lógica de ocupação desse território. E aqui uma imagem do tríptico da infância em Rosário. É um conjunto de 3 equipamentos públicos que eu sugiro que vocês conheçam essa experiência pela inspiração e pela riqueza de pensar espaços a partir das crianças, das suas lógicas, enfim. E vou trazer mais algumas imagens, né? Então, a defesa dessa educação integral enraizada nas condições sociais e na realidade das diferentes infâncias, eu acho que nos ajuda a pensar que a educação integral, em tempo integral, precisa ser compreendida como uma política social transversal e enraizada nos territórios. E o que a gente tem vivido agora é uma espécie de recomeço, depois de tanto retrocesso que nós vivemos nos últimos anos. Eu queria trazer esse trabalho de um artista de Belo Horizonte, o Dagson Silva, que tem uma intervenção linda lá no Morro das Pedras, que se chama Livro Céu. E aí a palavra recomeço, nos diferentes papagaios, nos ajudam a pensar esse recomeço de uma maneira inspiradora. Posso ultrapassar mais 3 minutos, Maria Tereza? Já acabou, né, meu tempo? Então, mas é só para mostrar mais algumas imagens. Como o Lica já trouxe tão bem aqui, nós discutimos no debate da educação integral que tempo integral e educação integral são conceitos muito distintos. E a aposta que a gente tem feito é que a ampliação do tempo na escola
pode significar uma ampliação das dimensões ou das experiências que tradicionalmente as crianças têm vivido no tempo parcial. E, ao mesmo tempo, que essa ampliação do tempo não precisa significar uma reiteração desse papel do aluno, mas que a gente pode criar uma escola centrada, de fato, nas crianças, inspiradas em experiências e concepções que nós acreditamos, sonhamos e defendemos historicamente do Brasil. Essa é uma foto de uma escola em Tocantins com gestão da Marinha. Acho que a gente precisa pensar que lógicas e com o que a gente quer que pareçam as nossas escolas. A Mônica trouxe algumas imagens de antes e depois, e eu queria trazer também, essa é uma foto de uma escola na Inglaterra, no início do século XX, em que todas as crianças estão aprendendo a fazer, estão ali numa atividade de aprender a desenhar uma folha, e ao lado a gente tem uma foto do recreio na escola Pataxó, lá em Carmés, em Minas Gerais. A pergunta é que a gente quer que as nossas escolas pareçam, qual escola que a gente quer construir? A escola que pareça mais um jardim, ou um laboratório, ou um ateliê, né? Ou uma escola que tenha outras lógicas, mais fabris de controle dos corpos, né? de silenciamento das crianças. Nesse sentido, eu acho que a educação integral, eu estou me perdendo aqui com o controle remoto, a educação integral... isso. Educação em tempo integral na infância, acho que eu trouxe alguns princípios e fecho com eles, né? Ela reconhece a singularidade desse tempo da vida e a pluralidade das condições de se viver esse tempo da vida, né? Ela institui uma prática de pesquisa com as crianças, rompendo com uma lógica de uma pedagogia mais propedêutica, inspirando uma pedagogia mais vivencial, tão presente na educação infantil, mas que pode ser transportada para os anos iniciais, né? A educação integral em tempo integral na infância valoriza essas múltiplas linguagens e experiências das crianças, em diálogo com as crianças, com as suas culturas e com a reconfiguração desse ofício de aluno. E a Escola de Educação Integral na Infância, ela cuida e protege das crianças. Ela é um espaço de afirmação dos direitos das crianças e da sua cidadania ativa. Eu acho que a Escola de Educação Integral para a Infância, então, elas podem funcionar como centros da cultura infantil. Essa é a defesa que eu faço aqui para vocês. E eu queria terminar mesmo com um depoimento. Acho que não apareceu nesse. Acho que não está aqui. Veio a versão anterior, mas eu queria terminar. Eu conto, então, esse depoimento por causa do tempo. Eu queria terminar com um depoimento de uma criança do ensino fundamental que está na educação infantil. Eu vou ler aqui. Tá, Maria Tereza, você me permite? Não, porque eu sei que está aqui. Eu sei que está de chefe da gente. Deixa eu achar isso. Eu quero terminar porque eu acho que é um depoimento que pode nos inspirar bastante a pensar também como que o contexto da educação integral na infância pode significar um tempo de aproximação e de relações de aprendizagem mútua entre os anos iniciais do ensino fundamental e a educação infantil. Esse é um depoimento de uma menina de 6 anos que está no primeiro ano de uma escola de ensino fundamental em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, as escolas municipais de educação infantil, nessa época, eram chamadas de UMEIs, Unidade Municipal de Educação Infantil. E é assim que ela fala no depoimento dela. Ela fala assim: lá na UMEI era bom demais. Eu era da sala do elefante. Eu era da sala da Márcia, minha professora. Eu fico com saudade dela quando eu estou aqui no Ulisses. Ulisses é a escola que ela está estudando nesse momento. Eu fico com saudade dela quando eu estou aqui no Ulisses. Eu mando beijo para ela. A gente era pequena, a gente ficava lá brincando de joguinho. E ela contava história, fazia bingo, e quem ganhava, ela dava um ovo da Páscoa. Um dia no bingo, ela falou 13, aí eu tinha o 13, aí eu ganhei no bingo. Aí eu falei para ela, é mesmo, ela me deu um ovo da Páscoa da Rapunzel. Ela dava. Quando a gente sobe lá para cima para tomar café, ela tem um pátio, tem um brinquedo assim, ela mostra com a mão. Você sabe? Eu falo, um brinquedo redondo, né? Ela tem escorregador, uma casinha assim, que tem lá no escorregador de lado. Quando a gente desce, a gente cai assim na areia. O jacaré de lá é diferente. O jacaré de lá dirige. Tem um brinquedo que é um jacaré com um volante. Ele tem uma roda assim, faz o gesto de volante. Ele dirige. Lá também tem um trem, é mineiro, né, gente? Então eu vou usar o sotaque. Lá também tem um quadrado de montar, de subir, que tem lá em cima. Quem sobe lá em cima ganha. Quando eu era da UMEI, lá tinha escorregador. Lá na UMEI era grandão, tinha até árvore. Aí eu falo, e os professores de lá? Ela fala, são muito legais. Lá tem sala da girafa, sala do elefante, sala do golfinho, sala do jacaré. Aí eu falo assim, e a sua sala agora, qual é? Aí ela fala assim,
Escola Municipal Ulisses Guimarães, Sala 2. Né? Eu termino com essa frase. Porque palmas para ela, né, para Elisa, essa menina de 6 anos. Porque quando ela fala do passado, ela também inscreve na memória uma experiência do presente. Né? Ela está dizendo que experiência que eu vivo agora. Ela marca a dimensão afetiva, ela marca a dimensão da imaginação, dos espaços, a riqueza que significava essa lógica mais inspirada num desejo de experiência dela. Ela marca a qualidade da alimentação. Né? Eu acho que esse desafio de escutar as crianças ele é um desafio ético que a gente vai viver na ampliação da jornada de tempo. Né? Mais recentemente, uma pesquisa que a gente está realizando agora em Belo Horizonte, uma criança nos disse assim: as professoras gostam de ensinar para quem já sabe. Isso me provocou muito a pensar os desafios que nós temos no sentido de acolher as crianças na sua singularidade, no seu desejo, na sua fantasia. Obrigado, parabéns aí para o seminário. Gente, a hora está super adiantada, a gente já tem visto, né? As pessoas precisam sair, eu não vou dizer nada, teria muito o que comentar, principalmente dessa minha alegria de estar nessa mesa. Eu acho que as contribuições para o tema de educação integral em tempo integral são imensas, vindas das infâncias, da educação infantil e desse olhar sensível, amoroso e cuidadoso dos apresentadores. A gente já... Quer dizer, nós perdemos tempo, porque nós fomos empurrados, mas a gente se deu um tempo maior em função do que perdemos. E eu queria já abrir, se alguém tiver alguma questão, se alguém quiser trazer algum ponto e não falar nada para poder dar essa oportunidade. Se alguém tiver, fala para lá, porque aqui é meio difícil, às vezes, até da gente enxergar. Bom dia. Eu estou muito grata por esse momento. Eu sou licencianda em teatro aqui na UFBA, estou na residência pedagógica, com um grupo lindo de 2º ano B, meus amores. E, assim, quando eu soube do seminário, né, Educação Integral, eu disse, não, eu tenho que ir lá, que eu quero ouvir o que pensam com relação a essa nova construção desse Brasil e essa educação integral. Né? Porque eu já trabalhei como auxiliar 2 anos e meio em uma creche pública e eu conheci um pouquinho do que hoje é essa educação de tempo integral. Né? Crianças em uma sala de aula o dia todo, letrinhas, vamos decorar, e sem espaço físico para isso. E eu já ouvi outras professoras lá que já atuaram no sul do país dizendo: pô, Ângela, quando eu cheguei aqui, eu tomei foi um impacto, porque para dormir tem que arrastar cadeiras para botar colchonete, não tem um espaço para essas crianças. Então, pensar nisso, né, nessa educação, não é só alimentar, não é só dar letrinhas, é ter um espaço para essas crianças se movimentarem, para essas crianças brincarem, para elas criarem, né, um turno com aquela educação que não vai fugir, vai ter que ter essa educação formal, mas o outro turno, ter arte, ter educação, ter espaço, ter brincar, ter criatividade, ter o protagonismo deles, né? O diálogo em rodinha, o que foi bom hoje, o que foi legal hoje na roda, o que é que a gente pode trazer mais para vocês, o que é que vocês conhecem que a gente pode partilhar. Eu tive uma professora maravilhosa, Ana Bárbara Vasconcelos, que eu queria voltar para a minha infância, para estar no colo dela. Porque era assim que nem vocês, era esse pensamento, ela estava lá lutando contra um sistema. E assim, eu fiquei maravilhada desde ontem, com todas as falas, e hoje eu estou extremamente emocionada. Espero que realmente não seja essa utopia, como ontem a professora falou, que o Lula disse que ele é uma utopia. Então, que essa utopia realmente vire uma realidade para o nosso país, porque é o que nossas crianças estão precisando, dessa educação, com essa ligação com a família,
que não se desligue, porque o trabalho que nós fizemos, que eu fiz com a Ana Bárbara, foi essa ligação com a família, e foi muito precioso, gente. Às vezes a gente quer excluir a família do processo, mas quando ela está dentro, ela fortalece esse trabalho de um jeito tão potente que as nossas crianças não faltavam, elas queriam estar naquele espaço. Então, eu estou grata, muito emocionada por todo esse trabalho e essas mesas que eu estou vivenciando esses 2 dias. Obrigada. Bom dia, porque a gente não almoçou ainda, né? Sou professor Valdir, sou de Cuiabá, conselheiro municipal de educação, e também sou diretor de uma escola municipal. Eu falo assim, eu estou assim, encantado de estar aqui em Salvador, na Bahia, com esse povo tão maravilhoso que deixa a gente assim encantado, né? Na fala da professora Maria Carmen, né? Ela coloca a criança como um ser humano integral. Então, eu achei assim, fantástico. Primeiro, com essa questão do integral, a gente tem muito claro o que é educação integral e educação em tempo integral. Coisas totalmente diferentes. E a criança como um ser humano integral, que às vezes a gente atropela, esquece que a criança, ele é um ser humano, e às vezes a gente confunde ali só com um aluno e mais um número. Esse ser, essa pessoa, que precisa ser trabalhado e deixado ser trabalhar em todos os sentidos do humano, é fundamental. É fundamental. A preocupação que era colocado de alfabetizar, de já letrar a criança, esquecer que ela precisa desse tempo, dessa autonomia, dessa segurança, e que tudo o que acontecer será consequência desse trabalho bem feito. Mas, mais ainda, professora, eu vejo, às vezes, o grande desafio da academia, de preparar o professor para trabalhar com essa criança. Eu vejo lá na escola, e quando se colocava aqueles silabário, às vezes o professor ele corre para a zona de conforto. Então, a academia ela precisa realmente preparar mais os nossos professores para que eles tenham segurança e possam fazer esse trabalho seguro. Consequentemente, nós vamos ter crianças com mais estrutura e alfabetização e todas as avaliações externa e interna, tudo isso vai ser consequência de todo o trabalho feito. Eu fico muito triste, às vezes angustiado, quando eu vejo o professor lá dentro da sala de aula e ele tem que correr para um lado, porque às vezes ele se sente inseguro. E mais ainda, a necessidade de outras instituições que não seja só a educação, como a saúde. Como a saúde. Quantas crianças que às vezes lá dentro da sala, ele precisa do psicólogo, do neurologista e assim por diante, e ele está travado, e o professor não vai resolver aquela situação dele se desenvolver dentro daquela proposta que é colocada. Então, assim, eu vejo esses dois lados. Primeiro, a academia precisa se preparar bastante, repensar a formação dos nossos professores. Porque eu fui formado, sei lá, tem 20 e tantos anos. Nós tínhamos a criança de um jeito. Hoje a criança é uma criança inserida dentro da informática, dentro da tecnologia, que às vezes os professores têm dificuldade de acompanhar, e às vezes a gente fica com vergonha de ter que dar o celular para aquela criança, dizendo assim, ó, resolve isso aqui para mim. Então, é um outro tempo que nós estamos. Ok? Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui na Bahia.
contribuição para esse comentário, agradecer essa ideia. Oi? Deu, né? Tá. Então, queria agradecer o comentário e queria já aproveitar para te fazer um pedido, né? Tu falaste que tu é conselheiro, então a gente também tem essa sensação, nós três e muitos outros colegas, professores universitários, de que a formação não está bem, que a formação tem problemas, que a formação precisa mudar, porque a gente precisa oferecer para as acadêmicas e acadêmicos do curso de pedagogia uma experiência maior com a infância. Às vezes, eles conhecem crianças de o sobrinho que nasceu, tarará, mas não tem uma experiência mais concreta, não tem uma reflexão mais profunda sobre essa infância contemporânea. E aí tem assim um desenho de infância quase do século passado, né? Então, assim, a gente vem lutando por isso e precisamos muito, por exemplo, do apoio dos próprios conselhos municipais de educação, né? Tem a união dos conselheiros. Seria muito bom que vocês também levantassem essa discussão, né? Porque a gente faz dentro da academia, mas vocês sabem que quem trabalha com criança nem sempre é o mais escutado. Assim, o pediatra não é o médico mais escutado. Nós que trabalhamos na educação infantil, nem sempre somos os mais considerados nessa discussão, em termos assim de poder, de ter uma palavra mais forte. A gente tem insistido com isso, comentado, tentado, né, problematizar, mas nem sempre a gente tem tido sucesso. Então, é muito importante que os secretários de educação, que os conselheiros municipais também coloquem, né, mais a sua opinião sobre isso, seu desejo de uma formação em que entre mais a ética das relações, essa compreensão dessa criança, para que a gente possa mudar efetivamente a escola, né? O professor precisa reorganizar o seu modo de ver o mundo e ver as crianças. Isso não é fácil, não acontece em 5 minutos, né? É muito tempo de reflexão, de estudo, de experiência. Por exemplo, quando o Levindo diz, eu tenho escutado as crianças e elas nos dizem coisas importantes e interessantes. É uma ideia, mas quando ele relata o que a menina Elisa, né, contou, a gente vê ali alguém refletindo sobre a própria vida. E a gente vê que as crianças não estão à toa, não estão, né, elas estão realmente na sua relação com o mundo, pensando sobre esse mundo, né? Então, queria agradecer teu comentário e já te fazer essa sugestão. Obrigada. Saudar a todos e todas. Fiquei muito contente com o que eu ouvi aqui, né? Meu nome é Everton, eu trabalho na UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, sou professor da área de filosofia e também trabalho num município aqui na Bahia, em Igrapiúna, né? E assim, algumas coisas que eu queria pontuar, uma delas eu gostei muito dessa ideia de jardim, eu adoro jardins, né? E quando fala de jardim de infância, então eu fico assim com sabor, né? Com sabor interessante, professora, porque além de filosofia, eu fiz teologia também, né? Primeiro eu passei uns anos de minha vida na teologia, né? Depois fui para a filosofia. E aí eu fico pensando em jardim. E a ideia que me ocorreu no início de sua fala foi do Jardim do Éden, né? E eu fiquei com essa ideia do Jardim do Éden e da gente ter aí essa morada. Mas fiquei pensando no Jardim do Éden não como uma saudade, mas como uma esperança. E nesse jardim, não como saudade, mas como esperança, me veio a ideia de caixa, né? E aí eu fiquei preocupado, sabe, profa? Preocupado assim. Aí eu vou trazer uma outra narrativa, a caixa de Pandora, né? E da caixa de Pandora sai um bocado de coisa. Sai discórdia, sai guerra, sai ódio, sai inveja. E aí eu fico pensando assim, e aí eu vou me juntar de um lado a outro da mesa do que eu estou vendo aqui, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas seja lá em Belo Horizonte,
Aí aqui, fazer um parênteses, viu? Os mais antigos aqui vão lembrar, né? Antigamente, bem antigamente, os mais jovens não vão lembrar disso, a TV não funcionava 24 horas, né? Quando abria a TV era coisa de 8 horas da manhã, mais ou menos. Aqui tinha a antiga TV Aratu, ainda existe, mas era afiliada da Globo e tal. Aí no início da manhã tinha uma musiquinha que era assim, viu, profa? Cocorocó, TV Aratu, Canal 4, Salvador, meu amor, Bahia. Só para brincar um pouco com essa história de Belo Horizonte. Aí o seguinte, esse negócio da Caixa é que me incomoda muito, sabe? Porque as nossas escolas hoje, e aí o professor aqui, o amigo, colocou também isso, né? Elas não são jardins, né? Elas são caixas. E o que é que tem saído dessas caixas? O que sai dessas caixas não é a mesma coisa que sai dos jardins. Aí a minha questão é, como é que nós podemos transformar essas caixas em jardins? Porque o que nós temos enquanto estrutura física hoje são essas caixas. E o que é que está saindo disso? Como transformar essas caixas em jardins? E como é que a gente pode, aqui em Salvador, ou lá em Belo Horizonte, ou no Rio, ou seja lá onde for, poder cantar essa musiquinha da TV Aratu, né? Cocorocó, TV Aratu, Canal 4, Salvador, meu amor, Bahia. Eu me lembro que quando eu estava retornando para Salvador alguns anos atrás, depois de ter viajado o mundo, o dia que eu cheguei voltando para Salvador, né? E quando o avião estava aterrissando e a gente estava sobrevivendo aqui a Salvador, eu fiquei cantando essa música feito um doido dentro do avião, depois de ano fora de Salvador, né? Só me via essa ideia. Mas a questão é essa. Gente, como é que fazemos? Como é que nós transformamos essas caixas em jardins? Obrigado pela palavra de hoje. Bom, gente, eu recebi a incumbência, nem sempre agradável, aliás, quase nunca agradável, de encerrar sumariamente a sessão por questões de ocupação de espaço e de transmissão. Então, agradeço imensamente a todos que ficaram até agora, as contribuições trazidas, e a questão trazida agora, por fim, fica para nós todos pensarmos como transformar as caixas em jardins. E muito obrigada a todos.